Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras. Bem-vindos a mais um domingo em torno do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, trazidos pelos evangelistas. Agradecendo a todos pela presença. Lembrando que às quintas-feiras estamos atuando presencialmente a partir das 20 horas. Nesse instante nós vamos aquietando, vamos refletindo, vamos pedindo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, que nos ampare nesse momento e nos proteja durante a semana que vem adiante. Hoje a gente vai falar sobre um texto do Evangelho, está em João 4, a partir de 1, 42, os ensinos de Jesus à mulher samaritana. E tem um trecho que se destaca, está em João 4, 14, que ele fala à mulher samaritana: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Essa passagem evangélica narrada acontece numa viagem efetuada por Jesus e seus discípulos. Eles partem da Judéia, onde está Jerusalém, rumo a Galileia, e eles utilizam um caminho pouco convencional na época. Jesus escolhe o caminho, que passaria com a cidade samaritana. E a gente sabe que o povo samaritano não era bem visto na época na região da Judéia, que era toda aquela região. Eles também não se consideravam um povo judeu, e sim descendentes dos antigos israelitas, que formaram as 11 tribos, que habitaram a histórica província da Samaria. Como diz, a Samaria fica entre a Judéia e a Galileia. Os samaritanos eram considerados pelos judeus como impuros, porque eles não aceitavam alguns conceitos judaicos. Entre esses conceitos, que o templo principal era o templo de Jerusalém. E essa rivalidade existente fazia com que os judeus evitassem transitar pela Samaria, com receio de sofrer algum ataque represário. E, em contrapartida, os judeus claramente eles hostilizavam e tinham muito preconceito com os samaritanos. É interessante que o samaritano virou um conceito de caridoso, por conta da passagem evangélica do homem que é atacado por um ladrão e quem o encontra é um samaritano. Mas isso é outra história. E assim, os judeus, para se locomover, eles escolhiam um caminho mais longo. Evitavam a cidade samaritana. Eles achavam que era mais seguro para eles, que os ânimos estavam exaltados entre os dois povos. Mas Jesus ele não temia aquilo. Ele decidiu ir pelo caminho mais curto, que se era considerado mais perigoso e que cruzava aquela cidade. Então, não se importa com isso. E nessa cidade, ele tem um encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó. Um poço de água, que alimentava a região. Que era uma região seca. Então, as cidades surgiu em torno de poços, oásis, tipo oásis. E lá, atingindo o poço de Jacó por volta do meio-dia, os discípulos se separam e vão tentar obter algum alimento na cidade. E Jesus ele fica na fonte, fica descansando próximo à fonte. Sozinho, ele está ali sozinho, ele se depara com uma mulher segurando um vaso para pegar água da fonte. E ele pede a ela que dê água de beber. A mulher, samaritana ainda,
estranha a atitude de um judeu, costume que eles não tinham de conversar com mulheres samaritanas, né? Mulheres, né? E samaritanas, né? Ou samaritanos, os judeus não tinham esse costume, se dirigia a um samaritano, uma samaritana. E ela responde a ele, ainda, né, meio surpresa: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus responde, né, a ela: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Né? E a mulher estranha, porque ela está achando que está falando de água, né? A sede orgânica, né? Beber água. Né? E Jesus esclarece a ela que todo bebê da sua água, os seus ensinamentos, nunca mais teria sede. Então ele está falando das questões eternas. Né? E ele fica em conversa com a mulher, explicando à mulher, né? O samaritano ele é sempre incluído nas parábolas de Jesus para provar que havia muito preconceito, que esse preconceito era absurdo, ele não tinha preconceito. Né? Ele não se permitia preconceito, nem permitia que aqueles que o seguissem tivessem isso. E sempre ele inclui a samaritana como uma forma de chamar os judeus a razão. Né? Eles estavam perseguindo um povo que era de origem judaica também, né? Era um povo irmão. Né? E assim, nesse trecho que ele está conversando com a mulher samaritana, esclarecendo a mulher samaritana sobre o que era, né, essa água, né, que não mataria a sede, né, e sim seria uma sede espiritual, os discípulos retornam e se escandalizam com a conversa que Jesus tem com a mulher. Né? Eles também tinham um preconceito, né? Jesus sempre estava corrigindo isso nos seus discípulos. E ela se afasta, né? E vai para a cidade alegando, né? Alardeando ter encontrado o Messias e ter ouvido a boa nova. Então ela se convence, ela entende a mensagem de Jesus e vai dizer às pessoas, né, que ela tinha encontrado o Messias. E Jesus ele permaneceu naquela cidade por mais alguns dias, né, curando e evangelizando, porque é isso que ele aproveitava, né, pregar a palavra de Deus onde ele estivesse. E aí ele está falando do quê? Ele está falando de saciedade espiritual. Né? É diferente da saciedade orgânica. Sede. Né? Quem tem sede bebe água. Né? Mas a saciedade espiritual, a sede espiritual, ela tem que ser saciada corretamente. Ele retrata nesse ensinamento a importância que a gente tem que dar às questões espirituais, aos bens eternos, a buscar os ensinamentos corretamente, nas fontes corretas. Tá? Ele faz uma analogia, ele usa da metáfora num sentido figurado para dar um ensinamento para toda a humanidade. Eu usava as questões simples do dia a dia para ensinar as pessoas, para trazer ensinamento para as pessoas. Sobre quando ele fala sobre sede, ele está falando sobre uma sede, não é a sede orgânica, tá? Que era uma coisa do dia a dia, a preocupação com a alimentação, com a sede, isso era constante. Né? E ele dá uma orientação sobre isso em relação à sede espiritual. Ele estava recomendando que ele não fosse negligente, né, em relação a esses cuidados. Né? A gente tem que ter cuidados com a alimentação, com as necessidades materiais do corpo. Né? Mas tem que ter muita atenção em relação a essa sede espiritual. Que muitas pessoas acabam bebendo da fonte incorreta, da fonte errada, entendeu? Se enganando, né? E depois lá na frente vai descobrir que perdeu muito tempo e se frustra. Né? Em toda vez que o nosso espírito estiver alimentado
de bens eternos, de boas fontes, a gente pode achar que, através do desregramento, através da materialidade, as imperfeições morais, né, maledicência, vaidade, orgulho e egoísmo, a gente encontra essa saciedade. Quantas pessoas a gente não vê por aí se frustrando e sofrendo por conta dessas escolhas incorretas, né? Que procurou, que perde e perdeu tempo com as fontes incorretas, com as fontes de saciedade espiritual incorreta. E se frustram, né? Se decepcionam, abandonam os ensinamentos, abandonam o caminho correto. Às vezes procuram um caminho fácil, né? Que seja fácil de se saciar. Porque, na realidade, quando a gente aprende que a gente tem que nos melhorar, fica difícil, né? A pessoa sente dificuldade para ir adiante. Então, o que ele fala que a gente precisa encontrar verdadeiramente, se encontrar com a lei divina, né? E compreender essa lei, né? Identificar os ensinamentos e perceber que Jesus foi um infalível para esse encontro e compreensão. E que ele fala que a gente não deve ser como a mulher da Samaria, que vai várias vezes ao dia à fonte e precisa encher o vaso com água para saciar essa sede. Só que essa sede nunca acaba. Isso é sede espiritual. Se você encontra a verdadeira fonte e ela te sacia a tua sede, né, você se sente feliz, você se acomoda, você se sente tranquilo. É que a gente fala do Espiritismo, né, porque a conta do Espiritismo é uma situação. Tem ensinamentos que são simples, de nos ensinar que somos nós mesmos que nos devemos melhorar. A gente sacia a nossa sede. Quanta gente que não chega na doutrina e acaba descobrindo que era aquilo que ele queria, né? Que era aquilo que ele buscava, né? E aí fica feliz e se aquieta, né? Muita gente hoje em dia vive mudando de modalidade de denominação religiosa, né? Muitas vezes dentro do próprio cristianismo tem várias denominações. A pessoa muda de um para outro porque não encontrou saciedade espiritual, né? E ela busca a saciedade muitas vezes da forma incorreta na materialidade dentro daquela própria denominação. E acaba pulando de uma para outra, não para, né? No Espiritismo a gente encontra isso, a gente encontra as reflexões. A gente segue os ensinamentos de Jesus e acaba encontrando neles a nossa saciedade de sede do Espírito. Ok? Isso era o que tínhamos para hoje. Eu agradeço a atenção de todos, que nós possamos estar presentes no próximo domingo, nos encontrarmos novamente durante a semana. Tenhamos uma boa semana, uma semana repleta de realizações, de paz, tranquilidade, e que possamos nos encontrar novamente domingo que vem. Muito obrigado a todos. Tenham um bom domingo.